Olá, vamos estudar as fontes do direito tributário. Mais especificamente, nessa aula, vamos estudar sobre a Constituição, as emendas constitucionais, as leis complementares e as leis ordinárias. No aspecto da Constituição, ela é a fonte formal originária da matéria tributária. Mas, ao contrário do que muitos pensam, Constituição não cria tributo, não. Constituição fixa competências para a instituição de tributos. É, sem dúvida, a principal fonte do direito tributário, a Constituição, porque ela define as competências, ela estabelece limites ao poder de tributar, ela traz garantias ao contribuinte. Então, é indispensável reconhecer que a fonte mais importante do direito tributário é a Constituição. Mas nós veremos que os tributos eles são instituídos através de lei ordinária. Então, não podemos confundir, e pensar que Constituição institui tributo. Não. Constituição define competência para a instituição de tributo. O que institui um tributo é a lei que for emanada do ente competente para criar aquele tributo e inserir ele no mundo jurídico. Tá? Então, a Constituição, ela traz, como eu disse, ela traz as competências, traz as limitações ao poder de tributar, e serve de fundamento de validade para as demais normas tributárias. As emendas constitucionais, elas têm a mesma natureza da Constituição. Elas apenas se originam do poder constituinte derivado, mas elas também têm a mesma natureza que a norma constitucional, são normas constitucionais, embora surjam no momento posterior da Constituição primeiro. E aí chegamos às leis complementares. As leis complementares elas têm a característica de serem aprovadas por um quórum qualificado, o que se chama de maioria absoluta, enquanto as leis ordinárias são aprovadas por maioria relativa. E qual a importância das leis complementares? As leis complementares são estruturantes, porque elas são inseridas no ordenamento jurídico com a finalidade de ditar as normas gerais de lei tributária. Então, tratar de norma complementar, de lei complementar, é tratar de norma que vem com a função de dar o arcabouço jurídico tributário. E quando a Constituição vai definir competência, limitar poderes de tributação, e dar garantias ao contribuinte, a lei complementar vai estruturar o sistema tributário, vai definir o escopo geral dos impostos, vai definir os mecanismos de tributação, definir sujeitos passivos, tudo isso vai ser estipulado na lei complementar. Então, a lei complementar, em matéria tributária, ela se reveste de uma superioridade. Por quê? Porque lá na Constituição estipula que compete à União estabelecer normas gerais sobre direito tributário. E essas normas gerais de direito tributário serão estipuladas veiculadas por meio de lei complementar. E lá no artigo 146 da Constituição, nós temos as matérias que devem ser tratadas por lei complementar na seara tributária. Então, no artigo 146 fala: cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Veja, nesse aspecto, a lei complementar, ela vem garantir a paz dentro do Pacto Federativo. Se houver divergências tributárias entre os entes federados, essas divergências vão ser dirimidas por meio de lei complementar. Regular as limitações condicionais ao poder de tributar. Lá na Constituição nós temos, por exemplo, imunidade condicionada. Essa imunidade condicionada, ela é estipulada
e regulada, melhor dizendo, por uma lei complementar, que eu mostrei para vocês, que é o artigo 14 do Código Tributário, que trata das condições que têm que ser cumpridas por aquelas entidades sem fins lucrativos para que elas gozem da imunidade. Em razão de quê? De ser uma matéria de lei complementar. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, como eu disse, as normas gerais em matéria tributária serão estipuladas por lei complementar. Aí vem especialmente sobre definição de tributos e suas espécies, em relação aos impostos, fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Então, por isso que nós temos lá no Código Tributário, né, a definição do que é fato gerador, a definição dos tributos, o conceito de tributo, as espécies de tributos, tudo isso está lá no Código Tributário. E, além disso, lei complementar vai tratar das especificidades dos tributos. Quais especificidades? Todas? Não. Vai definir os tributos, as espécies nos impostos. E aí você vale para impostos. Vai trazer os fatos geradores, vai tratar da base de cálculo e dos contribuintes, que é o sujeito passivo, né? Um dos sujeitos passivos. Então, por isso que nós temos a Lei Complementar 87, que traz as normas gerais do ICMS, embora o ICMS seja um tributo estadual e do Distrito Federal. Mas vem a Lei Complementar 87 e dá o arcabouço do ICMS. O que ela traz para a gente? Ela traz os fatos geradores, ela traz os contribuintes, ela traz as bases de cálculo do ICMS. Vai tratar também de obrigação tributária, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Isso aí a gente vai encontrar onde? No Código Tributário. No Código Tributário nós temos artigos que tratam de obrigação tributária, que tratam de lançamento, crédito tributário, prescrição, decadência, tudo isso matéria de lei complementar, e essa lei complementar de caráter nacional. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo das sociedades cooperativas, tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte, né, que é o Simples Nacional, Lei Complementar 121, né, Lei do Simples. Né? E essas são as normas, né, ou seja, são os elementos tratados por lei complementar. Então, a lei complementar, ela vai trazer para nós os elementos estruturantes do sistema tributário. Nós temos a definição do sistema tributário lá na Constituição, mas a estruturação desse sistema depende de uma norma complementar. E no nosso sistema, a nossa norma complementar, né, nossa lei complementar sobre direito tributário, né, é o Código Tributário Nacional. E quando vocês abrem o código, vocês veem lá, né, lei ordinária, né, lei 5.172. Ué, mas não é lei complementar? Nós temos que lembrar da teoria da recepção. O que diz a teoria da recepção? Diz que uma norma, ela tem a validade dela dada pela sua matéria e não pelo nome iuris da norma. Então, com a Constituição de 88, o que aconteceu? Essas matérias que estão no Código Tributário ganharam o status de lei complementar. Com isso, o nosso Código Tributário, embora originariamente seja uma lei ordinária, foi recepcionado com o status de lei complementar. E aí, para ele ser alterado, ele tem que ser alterado por uma lei complementar. Alguns tributos são criados, são instituídos por lei complementar. A regra é a instituição de tributo por lei ordinária, mas alguns são instituídos por lei complementar, que nós já vimos quando tratamos do princípio da legalidade. É o imposto sobre grandes fortunas, os empréstimos compulsórios, os impostos residuais e as contribuições sociais residuais. Todos eles são criados por lei complementar. Então, resumindo, o artigo 146 da Constituição, que trata da matéria tributária que será veiculada em lei complementar, traz 3 aspectos. Primeiro, lei complementar disporá sobre conflito de competência. Segundo, limitações ao poder de tributar serão regulamentadas por meio de lei complementar. E terceiro, as normas gerais em matéria tributária também serão veiculadas em lei complementar.
Vamos então agora conversar sobre as leis ordinárias. As leis ordinárias, elas são normas específicas que vão trazer os elementos de instituição de cada tributo, que é o que está no artigo 97 do Código Tributário. Então, a lei ordinária, ela vai vincular aquilo que o artigo 97 determina. Vai contemplar o princípio da legalidade estrita ou da tipicidade fechada, porque a lei ordinária vai tratar da instituição do tributo, da majoração do tributo, vai definir o fato gerador, a obrigação tributária, vai tratar da base de cálculo, vai tratar da alíquota e vai tratar das penalidades aplicáveis, além das causas de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário relativas àquele tributo específico. Então, nós vemos que lei ordinária é um instrumento para tratar da majoração, definição de fato gerador, multas, penalidades, sujeição passiva. Tudo isso vai estar contemplado na lei ordinária. E o que é interessante nós observarmos? Que a lei ordinária ela vai ser específica para cada tributo. Então, quando eu falar da criação do IPVA em um estado, eu tenho que ter uma lei estadual instituindo o IPVA naquele estado. Quando eu falar do IPTU em um município, eu tenho que ter uma lei municipal instituindo o IPTU naquele município. O município não pode cobrar IPTU com base apenas na Constituição. Ele vai ter que exercer a competência que a Constituição lhe entregou. E com isso nós encerramos esse módulo de estudo em que vimos as fontes do direito tributário específicas que foram a Constituição, as emendas constitucionais, leis complementares e leis ordinárias. Um grande abraço e até a próxima aula.